Se você acha que a vida de um tigre é aquela correria o tempo todo, com ele perseguindo bichos pela floresta a cada 5 minutos, a realidade vai te surpreender bastante. Na verdade, o dia a dia desse bicho é puro sossego e economia de energia. Durante o dia todo, quando o calor aperta nas florestas da Ásia, o tigre basicamente some. Ele procura a sombra mais fresca que encontrar, uma caverna úmida ou simplesmente entra de corpo inteiro dentro de um rio ou lagoa para ficar relaxando com a cabeça para fora. Diferente daquele gato que você tem em casa, que odeia banho e foge da água como se fosse fogo, o tigre é apaixonado por um mergulho. Ele usa a água como se fosse um ar-condicionado particular para aguentar o mormaço. Ele passa até 20 horas por dia deitado, só descansando e cochilando, esperando o sol baixar e o mundo ficar mais escuro. É só quando a noite começa a chegar que ele realmente acorda e ativa o modo de patrulha para dar uma geral no pedaço dele. Essa caminhada pela floresta é o momento em que ele cuida do território, e ele faz isso de um jeito muito curioso. Como o tigre vive totalmente sozinho e não quer confusão com outros tigres, ele usa o cheiro do corpo para deixar recados bem claros pelas árvores. Ele faz xixi nos troncos e esfrega a bochecha na casca das árvores para deixar o odor dele ali. É como se ele estivesse assinando um livro de visitas ou deixando um aviso dizendo que aquele pedaço já tem dono. Quando outro tigre está passando por perto e sente esse cheiro, ele faz uma careta muito engraçada, ele abre a boca, puxa o ar e põe a pontinha da língua para fora. Isso não é porque ele achou o cheiro ruim, é uma forma de mandar esse odor direto para um detector que ele tem no céu da boca. Com isso, o tigre intruso consegue ler aquele cheiro como se fosse uma mensagem de texto, descobrindo na hora se quem passou ali é um macho jovem e forte pronto para a briga, uma fêmea querendo namorar ou se o dono do território já passou por ali há muitos dias e a área está livre. Na hora de conseguir comida, o tigre é o bicho mais paciente do mundo. Ele sabe muito bem que não tem fôlego para ficar correndo atrás de um cervo ou de um javali por muito tempo. Se ele sair correndo feito um doido no meio das árvores, a presa foge fácil e ele só perde energia à toa. Por isso, ele joga o jogo do esconde-esconde. Ele caminha muito devagar, prestando atenção em onde pisa para não quebrar nenhum galho seco. Se ele der um passo em falso e fizer o menor barulho, ele simplesmente congela no lugar. O tigre é capaz de ficar minutos parado na mesma posição, às vezes até com uma pata no ar, esperando a floresta ficar em silêncio de novo. Ele usa as listras do corpo para se misturar com as sombras das plantas e vai chegando perto, bem de mansinho. Quando ele fica a poucos metros de distância, ele dá um salto único e certeiro, usando todo o peso do corpo para derrubar a presa de uma vez só e morder o pescoço. Se ele errar esse primeiro bote e o bicho sair correndo, o tigre geralmente desiste logo nos primeiros metros, dá meia volta e vai tentar a sorte em outro lugar com toda a calma do mundo. O namoro deles também é cheio de idas e vindas e quebra um pouco aquela imagem de bicho bravo e isolado. Quando o macho e a fêmea se encontram para cruzar, eles deixam a agressividade de lado e começam a brincar como se fossem dois filhotes gigantes. Eles rolam no chão, dão cabeçadas carinhosas um ao outro e soltam uma espécie de sopro rápido pelo nariz, que é o jeito deles dizerem que estão na paz. Se eles conseguem caçar alguma coisa juntos nesses dias de romance, o macho é super cavalheiro e deixa a fêmea comer primeiro, sem aquela briga que acontece na família dos leões. Mas esse clima amoroso dura bem pouco. Assim que o período passa, o encanto acaba, o macho vira as costas e volta para sua vida solitária, enquanto a fêmea se prepara para a parte mais difícil, que é cuidar dos filhotes totalmente sozinha. A mãe tigre é uma das mães mais protetoras e cuidadosas da natureza. Como ela não tem um grupo para ajudar a vigiar os filhotes, ela vive em um estado de alerta constante. Ela esconde os bebês em cavernas ou moitas bem fechadas, e de tempos em tempos, muda todo mundo de lugar para que outros predadores não descubram o esconderijo pelo cheiro. Ela carrega os filhotes um por um pela pele do pescoço, com um cuidado impressionante para quem tem dentes tão fortes. Conforme eles vão crescendo, ela começa a ensinar tudo o que sabe. Ela traz presas pequenas e meio machucadas para perto do ninho, só para os filhotes treinarem o bote e aprenderem a caçar em um ambiente seguro. Essa escola dura quase 2 anos, até que os jovens tigres aprendem a se virar sozinhos.
Quando esse dia chega, a mãe adota uma postura bem firme e começa a expulsar os filhos de perto dela, mostrando que a infância acabou e que agora eles precisam achar o próprio canto no mundo, mantendo viva essa história de independência e respeito que o tigre tem na floresta. Quando o tigre finalmente consegue caçar alguma coisa grande, a janta é um verdadeiro exagero. Imagina um bicho que passou 3 ou 4 dias sem comer absolutamente nada, andando pela floresta com a barriga roncando de fome. Na hora que ele consegue abater um cervo ou um javali pesado, ele não quer saber de etiqueta e come de uma vez só uns 30 a 40 quilos de carne. É tanta comida que, depois desse banquete todo, o tigre entra no que a gente chamaria de um verdadeiro coma alimentar. Ele fica tão pesado e cheio que mal consegue se mexer de tanta moleza. Mas ele não é bobo. Para não perder o resto da comida para os urubus, hienas ou outros bichos xeretas da floresta, ele usa as patas para puxar um monte de folhas secas, galhos e terra e esconde muito bem o que sobrou do bicho. Aí ele deita ali bem perto e passa os próximos dias só descansando e tirando uma soneca, acordando de vez em quando apenas para dar mais uma mordiscada na carcaça até não sobrar mais nada além dos ossos. Depois de comer, vem a hora da faxina, e o tigre é um bicho extremamente limpo e caprichoso. A língua dele não é macia como a nossa ou a de um cachorro, ela é cheia de espinhos minúsculos e rígidos virados para trás, parecendo uma lixa de parede daquelas bem grossas. Essa língua áspera serve para duas coisas principais. A primeira é ajudar a raspar os últimos pedacinhos de carne que ficam colados nos ossos das presas para não desperdiçar nada. A segunda é funcionar como uma escova de cabelo perfeita. O tigre passa horas e horas se lambendo para tirar todo o sangue e o cheiro da sujeira do pelo. Essa limpeza toda não é por vaidade, é uma questão de sobrevivência muito séria. Se ele ficar cheirando a bicho morto ou a sangue, as próximas presas vão sentir o cheiro dele de longe trazido pelo vento e a caçada vai por água abaixo, condenando o tigre a passar fome. E essa capacidade de se virar sozinho é tão incrível que o tigre conseguiu se adaptar a mundos totalmente diferentes dentro da Ásia. Lá no norte, nas florestas congeladas da Sibéria, onde faz um frio de lascar que passa fácil dos 40 graus abaixo de zero, o tigre siberiano desenvolveu um pelo super grosso e uma camada de gordura pesada para aguentar o inverno. As patas dele são proporcionalmente muito maiores do que as dos outros tigres, funcionando como se fossem raquetes de neve naturais para ele não afundar no gelo enquanto corre atrás de um bicho. Agora, se você for lá para as ilhas da Indonésia, o tigre de Sumatra é o oposto absoluto. Por causa do calorão úmido e da selva cheia de pântanos e plantas trançadas, ele evoluiu para ser bem menor, pesando menos da metade do irmão siberiano. Esse tamanho reduzido ajuda o bicho a passar pelas moitas mais apertadas sem ficar preso. Para melhorar, ele desenvolveu uma espécie de pelezinha entre os dedos das patas que funciona quase como uma nadadeira, transformando ele no nadador mais rápido e eficiente de todos os felinos. Mas a vida na natureza é justa e dura com todo mundo, e o tempo é o único inimigo que o tigre não consegue vencer na base da força bruta. Conforme os anos vão passando e a velhice chega, as coisas ficam bem complicadas para o maior felino do mundo. Os reflexos dele já não são mais os mesmos de quando ele era jovem, os músculos perdem aquela explosão rápida para dar o bote e os dentes caninos, que são as ferramentas principais para segurar e abater as presas, começam a quebrar ou a ficar muito gastos de tanto morder osso duro. Para um caçador que vive totalmente sozinho e depende 100% da saúde do próprio corpo para comer, ficar velho é uma sentença muito pesada. Ele já não consegue acompanhar os cervos mais rápidos e começa a ter que se contentar com bichos pequenos, lentos ou até com carcaças velhas que outros animais deixaram para trás. É exatamente nessa fase de fraqueza que os tigres machos correm o maior perigo de vida. Os tigres mais jovens, que estão rodando as florestas procurando um território para chamar de seu, percebem pelo cheiro e pelas marcas na floresta que o velho líder daquela área está fraco e partem para o confronto. Se o tigre mais velho não morrer na briga, ele é expulso do seu próprio lar e obrigado a passar os seus últimos dias vagando pelas beiradas da floresta, no isolamento mais profundo, tentando apenas arrumar alguma coisa fácil para comer e sobreviver mais um dia. No fim das contas, a rotina do tigre é esse equilíbrio perfeito e tenso entre ser a força mais temida do mato e viver uma vida incrivelmente silenciosa e solitária, onde o menor erro ou um dente quebrado pode mudar o destino do imperador das sombras para sempre.
E falando nessa estica toda e no mistério que envolve o tigre, tem um detalhe na aparência dele que é simplesmente surreal e que pouca gente repara: as listras. A gente olha para um tigre e acha bonito, mas aquelas marcas pretas são muito mais do que uma roupa estilosa. Elas funcionam exatamente como a nossa impressão digital. Não existem dois tigres no mundo inteiro com o mesmo padrão de listras. Se você tirar uma foto do lado esquerdo do rosto de um tigre e outra do lado direito, até os dois lados do mesmo bicho são diferentes. E o truque mais maluco é que as listras não estão só no pelo. Se você raspar o pelo de um tigre, por qualquer motivo médico, a pele dele por baixo continua sendo listrada, com o mesmo desenho exato. Isso mostra como esse bicho foi desenhado nos mínimos detalhes para ser camuflado e único dentro do seu próprio território. Outra coisa que quebra totalmente aquela imagem de monstro violento é o jeito que eles conversam quando não querem briga. Como eles passam a maior parte do tempo sozinhos, quando dois tigres dão de cara um com o outro no meio do mato, o clima pode ficar tenso muito rápido. Mas eles inventaram um cumprimento que é a coisa mais fofa do mundo felino, chamado de prustem. É um som que parece um sopro rápido e tremido pelo nariz, quase como o barulho que um cavalo faz quando bufa, só que bem mais suave. Quando um tigre faz isso para o outro, ele está basicamente dizendo: "Ó, estou na paz, não quero confusão com você hoje." É um código de cavalheirismo incrível para evitar que dois gigantes de 300 quilos saiam no tapa e acabem se machucando feio por bobeira, já que uma ferida infeccionada na floresta pode significar a morte para qualquer um deles. Agora, não dá para falar de tigre sem tocar naquele assunto que deixa todo mundo com um frio na espinha: as histórias de tigres comedores de homens. Por muitos anos, livros e filmes pintaram o tigre como um bicho cruel que caça pessoas por pura maldade. Mas a verdade que a ciência e os biólogos descobriram no meio do mato é bem diferente. O ser humano não faz parte do cardápio natural de nenhum tigre. Na verdade, se um tigre saudável escutar o barulho de passos humanos ou sentir o nosso cheiro no vento, a reação instintiva dele é dar meia volta e sumir na vegetação sem fazer nenhum barulho. Eles têm medo da gente e preferem manter a distância. Esses casos raros e trágicos de tigres que começam a atacar pessoas quase sempre acontecem por desespero e invalidez. Se um tigre leva um tiro de um caçador e fica com a pata sequelada, ou se ele fica muito velho e perde os dentes da frente, ele perde totalmente a velocidade para alcançar um cervo. Vendo o fantasma da fome chegar perto, esse animal debilitado acaba descobrindo que os humanos que vivem perto das florestas são alvos incrivelmente lentos, fáceis e indefesos. Ele não ataca por maldade, ele ataca porque é a única forma que sobrou para ele não morrer de fome. Existe só um lugar bem específico no planeta onde essa história de convivência é um pouco mais complicada, uma região chamada Sundarbans, que fica na fronteira da Índia com Bangladesh. Lá existe um labirinto gigante de florestas de manguezal, com muita lama, água salgada e pouquíssimos bichos para os tigres caçarem. Por causa dessas condições extremas de vida, os tigres de lá acabaram ficando historicamente muito mais agressivos com os pescadores e coletores de mel que entram no mangue para trabalhar. A situação ficou tão de cinema que as pessoas dali inventaram um truque genial para se protegerem. Elas usam uma máscara de plástico com um rosto humano desenhado na parte de trás da cabeça. Como o tigre é um caçador de emboscada que só ataca quando pega a presa de surpresa pelas costas, quando ele olha para o pescador e vê aquele rosto encarando ele de volta, ele acha que foi descoberto, perde o elemento surpresa, desiste do ataque e vai embora. É a inteligência humana e o instinto animal jogando um jogo de sobrevivência fascinante. No fim das contas, acompanhar a vida de um tigre na natureza é entender que a solidão deles não é uma tristeza, é o poder máximo de um bicho que não precisa de ninguém para mandar na floresta. Cada passo que ele dá no escuro, cada rosnado baixo que faz o chão tremer e cada banho de rio no meio do calor é parte de um equilíbrio muito maior. Sem o tigre para controlar o tamanho das manadas, os herbívoros comeriam todas as plantas, os rios secariam e a floresta inteira morreria. Cuidar para que esses gigantes continuem tendo espaço para viver longe de nós é garantir que o lado mais selvagem e bonito do nosso mundo continue vivo, nos lembrando de que a natureza funciona muito bem quando a gente simplesmente deixa ela em paz. Essa escolinha dos filhotes, aliás, é uma das fases mais divertidas e ao mesmo tempo mais estressantes de se observar.
Imagina que os pequenos tigres nascem totalmente desajeitados, e nos primeiros meses, eles são basicamente uma bola de pelos barulhenta que só quer saber de mamar e morder a cauda da mãe. Mas a brincadeira entre os irmãos é, na verdade, um treino muito sério de sobrevivência. Quando eles correm um atrás do outro e dão botes desajeitados na orelha do irmão, eles estão calibrando a força das patadas e aprendendo a calcular a distância dos saltos. O problema é que, no começo, eles são péssimos caçadores. Às vezes, a mãe está ali no maior foco, rastejando há 2 horas no meio do mato para pegar um cervo distraído, e um filhote afobado resolve tentar ajudar, pisa em um galho seco, faz um barulhão e estraga o trabalho da mãe inteirinho. A mãe nessas horas demonstra uma paciência de Jó, dá um leve empurrão com a pata no filhote como quem diz para ele ficar quieto e começa tudo de novo do zero. Conforme eles vão crescendo, por volta de 1 ano de idade, a brincadeira vira coisa séria e eles começam a acompanhar a mãe de perto nas caçadas de verdade, mas ainda sem dar o bote final, apenas observando como ela usa o vento e a camuflagem a seu favor para não ser vista. E toda essa preparação faz sentido quando a gente olha para a força física que esse bicho desenvolve na idade adulta. O corpo do tigre é construído de um jeito que lembra muito um carro esportivo com tração nas 4 rodas, mas com um detalhe: as pernas de trás são visivelmente mais compridas do que as da frente. Isso não é um erro de postura, é uma adaptação fantástica para dar impulso. Essas pernas traseiras funcionam como molas gigantescas feitas de puro músculo, permitindo que o tigre dê saltos horizontais de até 10 metros de comprimento de uma vez só. Imagina o que é ver um animal desse tamanho voando a distância de um ônibus inteiro para cair direto nas costas de uma presa. Ele também consegue pular até 5 metros de altura com facilidade, o que significa que se um leopardo achar que está totalmente seguro em um galho de árvore mais baixo, ele pode ter uma surpresa bem desagradável. Toda essa força bruta nas pernas também ajuda o tigre a arrastar presas que pesam o dobro ou o triplo do próprio peso dele. Já foram vistos casos de tigres que abateram um búfalo enorme, para não perder a comida para outros bichos, arrastaram a carcaça morro acima por centenas de metros dentro da floresta fechada, uma façanha que 3 ou 4 homens fortes juntos não conseguiriam fazer nem no plano. Essa relação com os outros predadores da floresta, como os leopardos que eu acabei de citar, é sempre um jogo de gato e rato muito tenso. Nas florestas da Índia, por exemplo, onde os dois dividem o mesmo espaço, o leopardo precisa mudar toda a sua rotina de vida para não cruzar o caminho do tigre. O leopardo sabe muito bem que se o tigre pegar ele de bobeira no chão, é fim de linha na hora, porque a diferença de tamanho e força é brutal. Por causa disso, os leopardos aprenderam a caçar animais menores, a subir em árvores muito mais altas e até a mudar os horários de suas caçadas para os momentos em que o tigre está tirando aquela soneca pesada de 20 horas que a gente conversou. O tigre é o dono absoluto do chão da floresta, e qualquer outro carnívoro que tente abusar da sorte precisa estar muito esperto para conseguir escapar com vida se o gigante resolver aparecer para cobrar o pedágio do território. Mas o momento em que a floresta realmente para é quando 2 machos adultos decidem que não vão resolver as coisas na base do cumprimento pacífico e partem para a disputa de território de verdade. Esse confronto não começa do nada, ele vai escalando devagar. Primeiro, os dois passam dias deixando marcas de urina cada vez mais altas nos troncos das árvores, como se estivessem medindo quem é o maior. Eles também começam a soltar rugidos desafiadores que fazem o chão da floresta vibrar e assustam todas as aves e macacos ao redor. Se nenhum dos dois der o braço a torcer e recuar, o encontro cara a cara acontece e é um espetáculo assustador. Ele se ergue nas patas de trás, ficando com mais de 2,5 metros de altura, e começam a dar patadas violentas no rosto um do outro, com as garras totalmente para fora. O barulho dos rosnados e dos impactos das patas é algo que dá para ouvir de muito longe. Essas lutas são tão brutais que raramente terminam sem que os dois saiam gravemente feridos, com rasgos profundos na pele e orelhas rasgadas. O perdedor, se conseguir sobreviver, sai humilhado e machucado para procurar algum canto isolado da floresta, enquanto o vencedor assume o controle da área, mas com um corpo cheio de cicatrizes que ele vai carregar pelo resto da vida como medalhas de guerra. No fim das contas, quando a gente junta todas essas peças, desde o filhote atrapalhado que estraga a caçada da mãe até o macho veterano defendendo o seu pedaço de chão na base da garra, fica muito claro que o tigre é um bicho que merece todo o nosso respeito e admiração.
A vida dele é uma linha muito tênue entre o poder absoluto e a vulnerabilidade total, onde ele precisa ser perfeito em tudo o que faz para conseguir sobreviver mais um dia no meio das sombras. Ele não tem a segurança de um bando para lamber as suas feridas ou para trazer comida quando ele está doente, ele só tem a si mesmo e ao seu mapa mental da floresta. É por isso que cada segundo da vida de um tigre na natureza é uma vitória da persistência e do instinto selvagem, um espetáculo silencioso e magnífico que acontece longe dos nossos olhos, mas que mantém o mundo inteiro funcionando em perfeita harmonia.